Os benefícios são evolutivos sempre, ou seja, você vai estar cada vez mais atingindo novos patamares de percepção da sua realidade como consciência que está evoluindo. Então, muda um pouco dentro da visão que a gente está acostumado a ter desde novo, né, desde criança, do que realmente a pessoa deve buscar para a vida dela. A princípio a pessoa pensa assim, não, eu tenho que casar, ter filho, ter alguns bens materiais, ter uma casa e tudo, isso é felicidade. Só que se você extrapola um pouco essa visão e vê assim, que você é uma consciência, que você está aqui nessa vida para se melhorar, para ajudar as outras consciências a melhorar também, para trabalhar uma série de contextos que você vem trabalhando já durante várias existências, a sua perspectiva do que é felicidade muda completamente. Um outro aspecto aí prático, ou de efeito prático do domínio da emoção, seria nós diminuirmos a nossa interprisão evolutiva. Essa interprisão evolutiva, ela está baseada no processo emocional. Explica um pouco descontrolado para quem está em casa o que é a interprisão evolutiva. Quer dizer, os efeitos, vamos dizer assim, perversos, negativos das nossas ações, atitudes, decisões perante as outras pessoas. Quer dizer, aquilo que eu faço que repercute no outro de uma forma negativa. Eu crio um débito, eu crio uma relação kármica com essa pessoa, né? E que de alguma forma eu vou ter que voltar à cena do crime para limpar tudo aquilo. Então, quantas relações perturbadas não estabelecemos muitas vezes ao longo de vidas em função de precipitação, de impulsividade, de falta de autocontrole, né? Então, falta de razão mesmo. Falta de razão. A emoção dominava, a pessoa era precipitada, ela às vezes partia para as vias de fato, né? Então, um benefício já direto vai ser já essa recomposição dessas interprisões evolutivas. Esse é um benefício direto, convivência. É um aspecto a se pensar, né? Porque a gente não ouve dizer que alguém agiu depois de ponderar, agiu e com frequência se arrependeu. Agora, aquela pessoa que age por impulsividade tomada pela emoção, ela muitas vezes se arrepende, né? Mas aí a questão do arrependimento não resolve. Né? É dívida, né? Aquilo não resolve. Já foi feito. É igual você dívida no banco, né? Me arrependo de ter gastado tanto. Pode se arrepender, mas não resolve nada. Né? A dívida está lá, você tem que pagar aquilo de alguma forma ou compensar de alguma forma aquilo. Né? Um aspecto também que eu estava pensando aqui, que o Max estava até comentando, me deu uma ideia, de que o que é que mantém uma pessoa num estado de domínio emocional mais constante. A gente já falou aí a questão do pensamento, né? Administrar o pensamento, um pensamento mais com um caráter mais de cientificidade, avaliando as evidências, a lógica, ponderando, isso ajuda. Outra coisa é a coerência. Uma pessoa ela se sente muito mais autoconfiante, dona de si mesma, quando ela se percebe um pouco mais coerente. Coerência, eu estou dizendo, coerência em relação àquilo que ela sabe, conhece, que é o ideal, que ela até acha que aquela prática é possível a ela, e aquilo que de fato ela pratica, faz, né, no mundo, o comportamento dela. Então, essa aproximação entre a teoria e a prática, teática, teoria mais prática, ou o verbo compatível com a ação, né? Aquilo que eu faço corresponde àquilo que eu falo, essa aproximação que é difícil para todos nós. É muito mais fácil você conhecer, compreender em detalhes, às vezes, uma teoria, o que é o melhor, admitir aquilo como sendo o melhor, mas não necessariamente a nossa teoria, a nossa prática acompanha o nível da teoria. Então, quando há essa aproximação, a coerência dá um nível de coesão tão grande à consciência que ela fica menos vulnerável. A autoimagem dela se torna mais sadia. E observa como muitos dos estados emocionais doentios têm relação com autoimagem patológica. Naquele mesmo exemplo. A pessoa se sente assim, se sente com menos valia, a pessoa se sente
ela não se encaixa direito, inadequada, aquele sentimento de inadequação que a pessoa alimenta, que vai provocar todo um estado mental distorcido, emocional. Naquele exemplo que você deu da pessoa que não cumprimenta a outra, ela vai primeiro pensar, puxa, o que eu fiz de errado para ele Exatamente. não... Olha a autoimagem da pessoa, olha o nível de segurança que a pessoa tem, né? Olha o problema de autoimagem, de autoconceito que já está perturbado, né? Então, a coerência, ela pode, a gente se aproximar ou trabalhar mais a nossa coerência, parece ser um fator realmente muito importante na determinação desse equilíbrio, dessa homeostase que o Max estava Agora, comentando. Max, você comentou sobre isso. Existem algumas linhas de autoajuda e até místico-religiosas que colocam a necessidade da gente ter um domínio emocional e tudo, só que não falam como, né? Ou seja, falam, olha, você precisa amar, você precisa ter uma emoção, um sentimento elevado e tal, mas joga... O que a gente poderia dizer em termos de aspectos práticos mesmo? Quer dizer, como fazer isso, né? Ou seja, não é de uma hora para outra que a pessoa vai transmutar as suas emoções e ela, de um comportamento inadequado, de uma condição emocional perturbada, ela vai, de repente, se tornar uma pessoa equilibrada, né? O que a gente pode falar em aspecto prático para quem está nos ouvindo lá em casa? Eu vejo o seguinte, a primeira coisa que é importante ver é que esse, como a gente já colocou aqui, esse é uma condição evolutiva. A pessoa ela vai galgando degraus, né, e cada vez mais tendo maior domínio. Então, dessa maneira, o que é um trabalho longo e a gente poderia dizer até árduo. Então, daqui para frente, na nossa evolução, a gente vai estar sempre lidando com isso. Então, o primeiro passo é ver o seguinte, é não ter ansiedade com isso, mas, de qualquer maneira, se dedicar. Então, não existe uma fórmula mágica que vai falar assim, ó, faça isso e a partir de agora você vai ter domínio emocional. Quem está falando isso está enganado, não existe isso. Seria até bom, né, se existisse, né? Faça isso aqui que você vai ter o problema, estão todos resolvidos. Fórmula mágica, mas não existe. A gente vê assim que a primeira condição é a pessoa entender as coisas, que nem a gente colocou aqui. Entender que você tem emoções, que existem influências internas e externas sobre as suas emoções. Começar a ter consciência, né, das emoções que a pessoa está sentindo, trabalhar com seus pensamentos, começar a ver, poxa, esse pensamento aqui, ele é sadio, ele traz emoções sadias para mim. Esse pensamento aqui, eu não quero mais ter. Aí eu falo, mas eu não consigo controlar. Consegue. É difícil, por quê? Às vezes a pessoa nunca caiu a ficha para ela pensar assim, eu posso controlar o que eu penso. Gente, todo mundo pode controlar o que pensa. É treino. Entendeu? É treino mental. À medida que você fala, não, eu vou querer pensar nisso, nesse momento aqui, vem um pensamento na minha cabeça, ótimo, corta ele. Não se permita mais pensar nada além daquilo. E higiene entendeu? mental é muito adequada também. É a Quer higiene dizer, mental. se você observa pensamentos inadequados, negativos a seu próprio respeito e a respeito dos outros, é uma boa chance de você cortar isso e não alimentar isso. Pela raiz, elimina isso pela raiz. E por aí vai, outras coisas que a gente comentou aqui também, que nem, por exemplo, a pessoa começar a perceber que ela tem as bioenergias. Ela aprender de alguma maneira, que nos programas a gente vai comentar, já comentou, né, sobre essas bioenergias, aprender a trabalhar com isso, a mobilizar essas energias a seu favor. Isso vai ajudar muito a esse domínio emocional. Então, entender tanto a teoria do negócio é fundamental. A teoria ela é 1%. Ela tem 1% de importância, mas é 1% que tem que saber. 99% é o quê? É o dia a dia da pessoa. É as relações que a pessoa tem. Por exemplo, é os locais que ela escolhe para ir. Então, por exemplo, você pega lá, a gente estava vendo aqui jogos de futebol. Você entra lá naquele ambiente, ali existe um super contágio emocional. Está todo mundo ali super exacerbado emocionalmente. Então, se a pessoa ela quer ter um controle, ela pode até ir ali, mas aí ela vai querer sentir aquelas emoções ou não? Então, a pessoa tem que começar a pensar nisso. Não, mas naquele momento eu quero sentir. Tudo bem, vá lá e sinta aquelas emoções. Veja depois as repercussões que isso vai ter em você. Analisa, vê, valeu a pena, não valeu? Cada um vai lá e analisa o seu caso. Muito bom. Só completando. Claro. A gente também, um aspecto prático também para isso, seria, por exemplo, a gente se conscientizar do tanto que a sociedade valoriza a emoção. Isso é fundamental. Porque a gente é bombardeado todo o tempo de que a emoção é a melhor coisa que existe, que você tem que viver essa tal da emoção. Né? Veja aí a questão, por exemplo, dos esportes radicais, né? Você tem propaganda, todo mundo, né? Um away, até dentro do ciclo empresarial, incentivando o sujeito, né? O sujeito que é corajoso, que ele vai experimentar aquelas emoções fortes.
você vê que não é uma coisa antievolutiva. Né? Se a gente percebe para onde está caminhando a evolução, que é um processo de serenidade, né? E não de exacerbação da emoção, isso já ajuda a gente também a se situar. Outra coisa, a pessoa conseguir se sobrepairar numa situação onde que a emoção comece a tomar conta da gente, para e pensa, o que está se passando na minha cabeça? Porque esse pensamento, esse pensene, ele é fundamental na determinação, inclusive, daquela emoção.